Olá pessoal, novamente, né? Na aula passada, no vídeo passado, eu passei para vocês o movimento reflexo. O que é o movimento reflexo? É o exemplo mais simples de comunicação neuronal. É uma comunicação efetiva que envolve no mínimo 3 neurônios, né? O que nós chamamos de arco reflexo básico. Nós sabemos que a comunicação completa envolve muito mais neurônios, mas o arco reflexo básico é apenas 3 neurônios. Nós temos um neurônio aferente que se comunica com o interneurônio. O neurônio aferente traz a informação dos receptores de dor, dos próprios receptores, por exemplo. O interneurônio que está ali no meio realiza o mecanismo de controle, e nós temos a resposta ocorrendo a partir do neurônio efetor motor, que vai estimular fibras musculares que vão gerar então a contração. O movimento reflexo ele sempre será um movimento de proteção, e ele é simples, rápido exatamente por ser simples porque é formado por poucos neurônios, né? E ele sempre será estereotipado, ou seja, é igual para todos, ok? Agora nós vamos falar sobre o movimento automatizado e em seguida o movimento voluntário. O que é o movimento automatizado? O movimento automatizado é um movimento aprendido por repetição. Ele é um movimento que foi treinado, é um movimento que foi repetido tantas vezes que foi criada uma memória desse movimento no nosso sistema nervoso central. As nossas memórias cognitivas elas são criadas a partir do momento em que nós mostramos para o nosso sistema nervoso a importância de uma determinada informação. Então, por exemplo, uma informação de um número de telefone que nós repetimos até gravar, uma informação do conteúdo da disciplina, que nós fazemos associações e nós repetimos o estudo e nós escrevemos, tudo isso nós estamos mostrando para o sistema nervoso a importância daquele determinado conteúdo, e com isso nós criamos no nosso córtex cerebral memórias cognitivas. Essas memórias são formadas por novas sinapses, né, e elas são permanentes. Elas, a partir do momento que são criadas, elas jamais deixam de existir, apenas em situações de lesões ou doenças, né, como Alzheimer, etc., que você pode ter a destruição dessas memórias cognitivas. No caso das memórias motoras, o processo é muito parecido. Quando você estimula, né, ou quando você realiza um movimento com uma frequência bastante grande, o que acontece? Ocorre no sistema nervoso, na medula espinhal, a passagem de estímulos, de ondas de despolarização. Isso gera a liberação de substâncias que estimulam o crescimento neuronal. Então a formação de novas conexões neuronais, a formação de novas sinapses. E essas novas sinapses, essas novas comunicações vão constituir exatamente uma circuitaria neuronal, né, uma memória relacionada àquele determinado movimento. A essas memórias nós chamamos engramas motores. Nós temos engramas motores de cada um dos movimentos que nós automatizamos, que nós repetimos uma quantidade X de vezes até que esse movimento se tornou praticamente natural para nós realizarmos. Tanto movimentos mais simples quanto mais complexos. Desde a contração das cordas vocais para vocalização, né, quanto movimento de escrita, quanto caminhar, ou dirigir, etc. Todos esses movimentos, a partir do momento que você treina, você automatiza esses movimentos, ok? Todo movimento automatizado, antes de ser automatizado, ele é um movimento voluntário. Qual que é a diferença do movimento voluntário para o movimento automatizado? O movimento automatizado também tem uma origem voluntária, mas a diferença é que o movimento automatizado ele não tem um processamento central tão grande durante a realização do movimento, enquanto o movimento voluntário ele demanda de muita atividade cognitiva, de muito processamento central. É muito fácil perceber isso, diferenciando, por exemplo, um indivíduo que está aprendendo a dirigir e um indivíduo que já sabe dirigir. Enquanto o indivíduo está aprendendo a dirigir, ele tem que prestar atenção naquilo que ele está fazendo. Então ele vai pisar no acelerador, ele esquece que existe câmbio, que existe direção, que existe rua, que existe qualquer outra coisa. Ele está prestando atenção naquilo. Né? Vai trocar de marcha, nossa, pisa na embreagem, tira o pé do acelerador. É um negócio muito complicado para quem está aprendendo. Depois que o indivíduo já sabe dirigir, ele está trocando de marcha, comendo, fazendo a barba, passando maquiagem,
Então você torna-se, né, muito mais hábil quando você automatiza os movimentos. E essa é a grande vantagem dessa automatização. Você realiza um movimento sem tanto gasto cognitivo. Então você pode utilizar a tua cognição para outros processamentos além daqueles. Outra vantagem dessas memórias motoras é que você, da mesma forma que nas memórias cognitivas, se eu sei somar, fica mais fácil aprender a multiplicar. Se eu sei multiplicar, fica mais fácil aprender a dividir, fica mais fácil aprender as equações de primeiro grau, de segundo grau. Da mesma forma, quando você tem movimentos pregressos, que você tem engramas gravados, fica mais fácil aprender outros movimentos. Então, seria muito difícil o indivíduo aprender a correr sem caminhar primeiro. Então, o engrama do caminhar auxilia o desenvolvimento de um novo engrama, que seria o engrama do correr. Ok? Isso é muito importante quando você pensa em ensinar movimentos para alguém. Como que você vai ensinar um movimento para alguém? Você sempre ensina do mais simples para o mais complexo. Você está utilizando a lógica da fisiologia nesse processo. Você primeiro cria engramas daquele movimento mais simples, que é muito mais facilmente realizável, e depois você evolui o movimento utilizando aquele engrama para desenvolver um movimento muito mais complexo. Eu quero ensinar para alguém dar um duplo twist estendido, eu vou primeiro ensinar o rolamento, depois eu vou ensinar mortal, depois... Então uma série de evoluções até chegar num movimento muito mais complexo e que é automatizado. Então quem realiza na ginástica esse movimento depois de muito treino, ele não está precisando pensar o que eu vou fazer agora. O movimento é automatizado, ele vai lá simplesmente e realiza, né? Na hora ele pode estar pensando em ganhar o prêmio, na hora ele está pensando em outra coisa, né? Porque o movimento ele está automatizado, ok? Então as vantagens da criação desses engramas são velocidade de execução e facilitar a aprendizagem de outros movimentos mais complexos. Tá? Isso são então os engramas motores. Os engramas motores eles estão localizados então na nossa medula espinhal, né? Só que cada um tem engramas motores de formas, posições envolvendo neurônios diferentes dos outros indivíduos. Por quê? Porque a forma de aprendizado é diferente. Então não tem, por exemplo, como nós acessarmos exatamente os engramas motores do indivíduo para fazer com que ele, que não consegue caminhar, se nós estimularmos aquilo dali, nós geramos o movimento do caminhar. Isso é praticamente impossível porque a quantidade de neurônios na medula espinhal é muito grande e você teria que descobrir exatamente quais são esses neurônios para conseguir fazer com que o engrama motor fosse então estimulado, né? É muito importante que as pessoas tenham, na infância principalmente, a estimulação do desenvolvimento de engramas motores. Por quê? Porque as crianças têm uma plasticidade neuronal muito grande, então elas criam novas conexões muito facilmente, e se estimuladas adequadamente nesse período, elas criarão muito mais engramas do que seriam capazes em outras fases da vida. E tendo uma quantidade grande de engramas, elas vão permitir que o indivíduo crie novos engramas ao longo de toda a sua vida, ok? Então engramas motores são muito mais complexos que o movimento reflexo, envolve uma quantidade muito maior de neurônios, né? Você não tem estereótipo, ele é muito mais lento o movimento, depende de uma origem voluntária. Eu quero caminhar, por isso eu caminho, né? Eu quero falar, por isso eu falo. Então a origem do movimento que está automatizado, ela é uma origem voluntária, né? E você realiza o movimento enquanto você quiser realizar o movimento, porque o movimento também tem um fim voluntário, né? Em termos de processamento central, a quantidade de processamento que você utiliza durante a realização de movimentos automatizados é muito menor do que na realização de movimentos voluntários, né, que tem característica totalmente voluntária que nós veremos depois. Porém você continua utilizando, então a atividade central ela é uma atividade bastante significativa, mas não tanto quanto durante a realização do movimento voluntário. Ok? Espero que tenham conseguido entender como funciona o movimento. Até a próxima, pessoal.